Queria, assim em breves minutos, refletir convosco e considerar o seguinte. Desde sempre Deus teve uma disposição, ou sempre esteve disposto a perdoar-nos, certo? O plano de perdão de Deus e de restauração das vidas sempre existiu. Não foi um plano B, não foi uma ideia que Deus disse, pois lá temos nós que resolver esta embrulhada. Deus sempre teve essa intenção e disposição em nos dar da sua graça e nos perdoar. A pergunta que fica, e que eu me tenho perguntado também é, será que a cruz era mesmo necessária? Será que Deus precisava mesmo da cruz? Será que a morte de Jesus na cruz era necessária? Ou seja, por outras palavras, porque é que Cristo tinha que ser oferecido por causa das nossas imperfeições e falhas? Não seria mais simples Deus simplesmente nos perdoar? Nunca pensaram nisso? Sendo Deus Deus, e sendo Deus todo-poderoso, sendo Deus de amor, sendo Deus que Ele é tudo, será que não havia outra forma de sermos perdoados sem ser necessária a cruz? Porque na verdade Deus poderia o fazer. Sabe, quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar lá em Mateus capítulo 6, Ele diz para orar, Pai, perdoa-nos as nossas falhas, assim como nós perdoamos as falhas, as ofensas, os delitos que têm para connosco. E não há ali qualquer menção de reparação de dano. Apenas perdão. Perdão puro e simples, sem ser a necessidade que alguém pague por aquilo que foi feito de errado. Sabe, muitas vezes, e eu acho que muitas vezes até para os cristãos é tão difícil perdoar porque sempre exigimos ou insistimos para que haja perdão, tem que haver reparação do dano. E na verdade, muito da nossa mentalidade e doutrina cristã tem-se neste sentido. Jesus foi à cruz porque era preciso pagamento do dano. Mas deixe-me dizer que se noutras partes das Escrituras Jesus nos ensina a perdoar-nos sem esperar que seja pago o dano, Jesus está-nos a dizer que perdoar significa suportar o prejuízo. Suportarmos o dano. Não ficarmos à espera que alguém repare ou peça desculpa ou peça perdão para que o meu perdão seja libertado. Então, quando nós encontramos na palavra de Deus que Deus faz isto e nos ensina a fazer isto, a pergunta fica, então por que razão é que foi preciso fazer um pagamento do dano na cruz através de Jesus Cristo? Dá a ideia até que Jesus ou que Deus estaria meio relutante em nos perdoar. Parece que Deus estava assim com alguma dificuldade, assim como às vezes a gente estamos, não é? Eu perdoo-te, mas cá dentro já te comi vivo e mastiguei-te devagarinho. Sobretudo nas partes onde dói mais. Mas sabe, Deus nunca teve relutante em perdoar as nossas falhas, as nossas imperfeições. Deus nunca teve... Aliás, deixem-me dizer... Se quiser, arrisquem isto depois do YouTube, tanto faz. Chama-me herético. Antes herético do que erótico. Né? Chama-me o que quiserem. Mas deixem-me que eu vos diga isto. Na verdade, eu começo a achar que a cruz não era precisa por causa de Deus, era precisa para nós sabermos a dimensão daquilo que nós precisávamos. E a dimensão do seu amor e a dimensão daquilo a que Ele estava disposto a ir por causa de nós. E eu sempre tenho dito isto e tenho pregado e tenho falado que a cruz foi o pagamento dos nossos pecados. Mas quando nós lemos o resto da Bíblia, nós encontramos que Deus a dizer-nos para nós perdoarmos sem que ninguém pague coisa nenhuma. Significa, pura e simplesmente, sofre, aceita, integra o prejuízo. Sofre o prejuízo.
Não esperes que ninguém pague nada, porque o verdadeiro perdão, se implicar pagamento do dano, não é perdão. Quando o Ministério das Finanças diz que vai fazer um perdão fiscal, treta. Eles perdoam os juros, mas tu tens que pagar na mesma. Claro que seria complicado o Ministério das Finanças dizer assim, está tudo perdoado, não é? Seria complicado para eles, para nós não. Mas alguém percebe o que eu gosto de dizer? Perdão na sua palavra completa, na sua maior profundidade. Perdão significa que eu sofro prejuízo e eu liberto-te da necessidade de reparares esse dano e essa ofensa e aquilo que me deves, essa dívida. Por isso diz, perdoem. Ó Pai, perdoa-nos como nós temos perdoado os outros. Ou seja, há aqui uma consciência de que Deus, na verdade, para me perdoar, Ele não precisa de pagamento nenhum. Assim como nós não devemos precisar de pagamento nenhum. Então porquê a cruz? Porquê é que a cruz surge como o altar onde Jesus supostamente paga, mas deixa-me dizer, na verdade não paga. Sabe que em Colossenses, onde é que está a palavra? Vamos lá. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz assim, e havendo riscado a cédula ou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o que nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Deixem-me dizer que aquilo que a palavra de Deus na verdade diz, não é que Ele pagou a nossa dívida, Ele rasgou a promissória da nossa dívida. Porque na verdade, nós podíamos dizer Ele pagou, mas na verdade Ele apenas perdoou. Ele apenas esqueceu, Ele apenas rasgou, Ele apenas disse, a partir de hoje não há mais nada, ninguém pagou coisa nenhuma. Foi um rasgar. E a cruz não serviu apenas, não serve para pagamento, serve para nós termos a noção da dimensão daquilo que Deus nos ama. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para connosco no facto de Jesus Cristo morreu. Deixa-me dizer, e isto está lá na Bíblia, esteve lá sempre e a gente às vezes não percebe. A cruz serve para Ele nos mostrar a dimensão do seu amor, até onde Ele esteve disposto a ir, para que nós o recebêssemos em fé no nosso coração. Às vezes é bom mexermos nas nossas convicções e naquilo que nós próprios pregamos, ensinamos, ou queremos, ou lemos, e percebermos que às vezes as coisas vão mais para lá. Porque na verdade, Deus em si mesmo, Ele podia ter perdoado pura e simplesmente, sem cruz. Mas nós não queríamos perceber a dimensão do que é que foi perdoado. Alô? Nós não iríamos perceber. Então a cruz não foi para pagamento, foi para expressão, foi para declaração, foi para que nós pudéssemos olhar para a cruz e dizer assim, bolas, que grande amor que Deus tem por mim. Que grande amor que Deus tem por mim. E claro, nessa cruz e nesse sacrifício, há muitas coisas que aconteceram espiritualmente falando, mas quando falamos de cruz enquanto pagamento, deixe-me dizer que a cruz não foi um improviso, a cruz não foi um tapa-buracos, a cruz foi o plano de Deus para que nós percebêssemos. Por mais longe que estivéssemos de Deus, nós continuávamos a ser tão amados e que Ele estava a fim de não nos perder. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E por isso eu disse, e nesta semana publiquei isso, o amor gera amor, não os mandamentos que geram amor. E a expressão da cruz foi a expressão mais alta de amor. E por isso Jesus disse, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida porque eu quero. Quando Jesus disse, sou eu que dou a minha vida, não é os outros que me atiram, podemos usar essa frase da mesma maneira para aquilo que é a relação dele com o Pai. Claro que há um plano, há uma vontade, há um desejo, há um propósito, mas também é verdade que Jesus no Getsemane podia ter fugido desse propósito e podia ter dito a Deus, Deus, eu não quero. Mas Jesus, ele estava naquela luta, naquela crise, não, mas eu sei que há aqui um propósito, eu sei que eu preciso fazer isto para que a humanidade perceba até onde é que tu, Pai, estás disposto para os amar, restaurar e abençoar. Mas até nisto nós podíamos ouvir Jesus dizer isto. Não foi o Pai que tirou a minha vida, fui eu que a dei.
Jesus simplesmente aceitou o prejuízo por amor. E por isso não há perdão sem cruz. Por isto. Porque cada vez que perdoamos alguém, experimentamos a crucificação do nosso ego. Porque perdão a nossa carne não gosta. Perdão a nossa alma não aceita. E sempre que nós decidimos perdoar, sofrendo nós o prejuízo, implica a crucificação do nosso eu. Implica a minha negação. Implica, e isto é uma lição que nós extraímos da cruz. A cruz significa, meus irmãos, que nós, à semelhança de Jesus, satisfazemos o nosso bem-estar pessoal, satisfazemos o nosso querer, o nosso desejo. É voluntário, ninguém nos obrigou. Sou eu que dou a minha vida. Sou eu que decido perdoar. Eu não perdoo porque alguém me obriga. Jesus não perdoou porque alguém o obrigou. Jesus não deu a vida porque o Pai o obrigou. O Pai não nos ama porque alguém o obrigou. Está lá no seu coração, no seu código genético, e nós somos tal em cal o nosso Pai. E hoje eu deixo este desafio. Vamos parar de olhar para a cruz como o lugar onde Deus foi pagar alguma coisa, onde Jesus foi pagar alguma coisa. Mas vamos olhar para a cruz para nós percebermos que aquele acto, com tudo aquilo que envolveu, apenas tem um objetivo. Deus podia nos ter perdoado sem pagamento. Mas Deus decidiu que assim fosse, para que cada vez que nós pensamos nele, nós saibamos que o seu amor não é barato. Que o seu amor não é de brincadeira. Que o seu amor não é falso, não é sucedâneo. É puro, é verdadeiro. Se Deus se revela a si mesmo como Deus de amor, amém. Também Deus de justiça, a gente sabe, mas o amor e a justiça caminham de lado a lado, eles equilibram-se um ao outro. Amém. Amém? Oh, glória. Não era Deus que precisava da cruz. Éramos nós que precisávamos de algo que nos revelasse a nossa situação, a fim de que atribuíssemos o devido valor da graça de Deus. Nós temos um problema em Portugal. Temos vários. É quando nós usamos a expressão graça, né? Isto é de graça, a gente pensa sempre, isto está-me a saber a pato. Alguma coisa que é de graça, normalmente nós não damos valor. Estão a dar de graça. Se é de graça é porque não tem valor, porque ninguém dá alguma coisa que vale alguma coisa, certo? E quando às vezes até pensamos, estou a dar de graça, a gente diz, grandes totós. Deixa-me lá aproveitar, é de graça, bora lá. E às vezes até vamos 3 vezes para a fila. Né? Vamos à fila, recebemos, depois vestimos outra roupa, metemos na fila. Vai lembrar a ação social. Já aconteceu. Vai o pai, depois passado um bocado aparece a mãe, e depois passado um bocado aparecem os filhos, e têm todos o mesmo agregado. Porque é de graça, vamos aproveitar. Mas quando... E esta é às vezes a nossa dificuldade, esta coisa da graça. A graça, para além... A graça não é apenas alguma coisa que é gratuita. A graça, na verdade, é toda a manifestação e expressão de Deus em nosso favor. É toda a intervenção divina na nossa vida. Mas quando nós falamos disto de graça, nós fomos salvos pela graça, e a gente, se é de graça, não deve ter custado muito. Percebem? Porque nós precisamos de saber o custo de alguma coisa para lhe darmos o devido valor. Não o valor, custo, preço, mas o custo que custou para a pessoa que nos deu aquilo que nos deu. Porque é nesse esforço e nesse custo que nós vemos. E não venham dizer que somos diferentes. Porque as irmãs, as nossas amadas irmãs, esta palavra tão... Né? Se chegar o dia de anos, ou o dia de uma festa qualquer, e o vosso marido aparecer em casa com uma prenda da loja do chinês, mais vale não aparecer. Amém? É ou não é? Por isso é que eu não compro nada, não estou a brincar. Certo? Nenhum de nós gosta de coisas peshbeck. Ninguém gosta. Não é? Embora há coisas hoje com alguma qualidade de disfarce. Mas ninguém gosta de coisas peshbeck. Isto agora não tem nada a ver, mas... Não interessa. Ia-me contar uma Minha mãe tinha um cordão de ouro.
todo, ei, grande cordão. E pensámos que aquilo valia alguma coisa. Afinal, fomos a ver, aquilo era treta, revestido com uma camadinha de ouro. E claro que ficámos fulos. Não ficámos fulos por causa de nós, mas ficámos fulos porque alguém enganou a minha mãe. Não é? E porque se ela deixou-se enganar também. Não, estou brincando. Alguém percebe? Eu estou aqui a marcar um ponto. Ninguém gosta de coisas baratas. A gente pode se resignar às coisas baratas porque não temos outras possibilidades. Mas nenhum de nós, eu se puder ir comer a um restaurante, ao Spaghetti Notte, restaurante italiano, em Coimbra, eu prefiro ir lá do que comer McDonald's. Certo? Mas se tiver fome e só tiver pouquinho dinheiro, eu vou ao restaurante americano, McDonald's, hein? Eu gosto das coisas boas da vida. Já me deixei de falsas humildades. Quero tudo a que tenho direito. Certo? E se não tiver direito, tenho esquerdo. Alguma coisa vou fazer. Mas se eu puder, eu vou querer mais em tudo na minha vida. E deixe-me dizer que no sentido de Deus, e termino aqui, no sentido daquilo que Deus nos ofereceu, o seu amor incondicional, o seu perdão sempre. Se nós não valorizarmos o perdão que recebemos e o amor que recebemos, também não vamos tirar o devido proveito de tudo isso. Amém? E Deus não quis que o seu amor e o seu perdão fosse visto como alguma coisa de sumenos importância, mas como alguma coisa que Ele apostou e investiu tudo da sua vida. E por isso eu estou muito grato. Então vamos olhar para a cruz como lugar da expressão do amor de Deus. E essa expressão teve um custo, é verdade. Muito mais do que pagamento das minhas dívidas. Porque se fosse para pagamento das minhas dívidas, então o perdão de Deus não seria perdão. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Alguém está a seguir o meu raciocínio? Alguns de vocês já vão para a net, pastor, está a desviar-se da palavra do Senhor. Mas percebam o conceito de perdão. O conceito de perdão de Deus para nós, e no sentido geral, é assim, ok? Perdoar é sofrer o prejuízo. É não esperar reparação do dano. Então, se Ele nos ensina que perdão é isto, como é que Ele íamos fazer da cruz a necessidade de pagamento por alguma coisa que Ele já estava disposto a perdoar? Então, a cruz não é pagamento. É expressão do valor e do custo do seu amor e da sua importância. E por isso, todos os dias, quando Jesus nos diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Deixe-me dizer que mais do que sacrifício, mais do que esforço, mais do que tudo aquilo que implica pagarmos o preço, é todos os dias nos relembrarmos que o amor de Deus e o perdão de Deus sobre a minha vida é a coisa mais valiosa e perfeita que eu tenho. E por isso eu lhe dou o devido valor. E por isso todos os dias eu me ergo e eu digo, Deus, eu sei que sou um matacão com dois olhos. Eu sei que tenho uma série de manhas. Eu sei que sou teimoso. Eu sei que sou... Enfim, olha, tens em mim a possibilidade de fazer uma nova criação. Porque isto aqui precisa de ser tudo mexido. Mas eu estou certo, eu estou seguro, eu estou em paz, eu estou forte, eu estou grato. Eu estou grato. Alguém entende o que é que eu estou a dizer?